Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós temos como assunto objeto direto, a primeira parte, no capítulo 3 do nosso material. Nós, nas aulas anteriores, já trabalhamos um pouco sobre o objeto direto e a partir de agora nós vamos aprofundar um pouco mais em relação à função do objeto direto e a importância dele na construção da estrutura das frases. Então, inicialmente, nós retomamos o conceito de verbos intransitivos, que são aqueles que são autossuficientes, ou seja, basta que existam para que a frase toda tenha sentido. São aqueles verbos que não precisam de complementação. Cabe ao locutor decidir se a frase terá acessórios ou não, se quer acrescentar alguma informação a mais, só que não podemos nos esquecer de que o verbo sozinho tem sentido. A ação diz respeito apenas ao sujeito e o verbo não necessita de nenhum complemento para que a frase tenha sentido. Então, temos como exemplo, a água acabou. O verbo é acabou, não precisa de nenhum complemento. A ação em si, o verbo, ele já é autossuficiente. Então, quando nós temos essa condição, os verbos são chamados de intransitivos. Temos também os verbos transitivos, que são aqueles que necessitam da presença de outros termos para terem sentido, isto é, precisam de palavras que integrem a frase para que ela ganhe um significado. Então, ao contrário dos verbos intransitivos, que são autossuficientes, os transitivos não, eles necessitam de alguma estrutura que ajude a complementar o seu sentido. A ação se estende do sujeito a outros objetos. Assim, o verbo necessita de complementos para que a frase tenha sentido. A água abre caminhos. Então, como vocês podem ver, nós temos o verbo abre. Se a nossa estrutura parasse aqui, a água abre. Abre o quê? Caminhos. É um verbo que não é autossuficiente. Ele precisa de um complemento, que no caso é caminhos. Então, essa palavra ou expressão que complementa o sentido de um verbo sem a mediação de nenhuma preposição é chamada de objeto direto. No caso dessa estrutura, caminhos é o objeto direto do verbo abre. A função do objeto direto, ou seja, essa complementação para o verbo, ela pode ser exercida por diversas formas, diversas maneiras. A primeira delas é por um substantivo ou palavra substantivada. O exemplo, todos precisamos preservar a água. Então, precisamos preservar o quê? A água. A água é um substantivo. Através de um pronome pessoal oblíquo, precisamos preservá-la antes que acabe. Então, nós temos o lá aqui, que tem uma regrinha específica em relação ao verbo quando ele termina em R, preservar, e o oblíquo é o A, que é algo que nós veremos um pouquinho mais para frente. Mas aqui, em todo caso, esse lá, ele exerce a função de pronome pessoal oblíquo, então ele também é um objeto direto. Também, por qualquer pronome substantivo, procuramos alguém consciente dessa urgência. O alguém, ele exerce aqui a função de objeto direto, porque ele é um pronome que está substituindo um nome ou um substantivo. Também, essa função pode ser exercida por um numeral. A Terra possui aproximadamente 3% de água doce. Possui o quê? 3% de água doce. Então, o 3 aqui é um numeral.
Também pode ser exercida essa função do objeto direto por uma oração inteira. Lembrando que para ser oração, ela precisa ter um verbo na sua constituição. E nesse caso, a oração tem o valor de pronome demonstrativo isso. Descobrir o que precisamos preservar. Então, aqui, se nós trocássemos a estrutura que está em vermelho, que exerce a função do objeto direto, pelo pronome isso, também daria certo. Descobrir isso. Então, quando exerce essa função, ele está como um objeto direto. Uma análise sempre deve começar com a identificação de 3 elementos que são o verbo, o seu sujeito e os seus complementos. Então, isso aqui vale também para quando nós estivermos analisando a questão dos complementos para o verbo. Exemplo, o jardineiro regou as flores. Então, seguindo aqui esses 3 elementos e essa sequência, a primeira análise é o verbo. Então, nesse caso, o verbo é regou. E o sujeito, quem regou as flores? O jardineiro. E ainda o complemento, o que? Regou o que? As flores. Esse complemento exerce a função de objeto direto. E aqui, assim como nós temos uma regrinha para identificar o sujeito, nós temos também uma para identificar o objeto direto, que é fazer a pergunta depois do verbo, o que? A resposta que nós obtivermos corresponde ao objeto direto, que no caso é as flores. Temos o cartaz da página 262 para ser analisado. Diz assim: poupe água enquanto é tempo, não desperdice nem mesmo uma gotinha. Campanha de combate ao desperdício de água. Participe. Então, é um cartaz que trabalha com a conscientização de todos em relação ao cuidado que deve ser que deve ter em relação à água. Então, o exercício 3 da página 262 diz assim: para localizar o sujeito de uma oração, perguntamos antes do verbo quem ou o que. Considere as expressões a seguir: poupe a água e não desperdice nem mesmo uma gotinha. E a primeira pergunta, letra A. A quem o cartaz se dirige? Dirige-se ao leitor, indicando o que ele deve ou não fazer. No caso, poupar água e não desperdiçar nem mesmo uma gotinha. Na letra B. Quem é o sujeito dessas orações? Ou seja, quem deve poupar e não desperdiçar? Nesse caso, o sujeito é você. Poupe quem? Você. Não desperdice quem? Você. Exercício 4, da página 262, ele vem de encontro ao que eu já havia dito a vocês anteriormente em relação à identificação do objeto direto. Diz assim: para localizar o objeto direto de uma oração, perguntamos depois do verbo quem ou o que. Nas orações destacadas anteriormente, então, na letra A, quais são os objetos dos verbos? Então, na letra A é água e nem uma gotinha. Poupe o que? Água. Não desperdice o que? Nem uma gotinha. Na letra B, tais objetos se uniram aos verbos com ou sem a mediação de uma preposição. Nesse caso, nós temos poupe, água, não desperdice nem uma gotinha. Então, não temos preposição nesse caso. Portanto, os objetos uniram-se aos verbos sem a preposição. E a letra C. Trata-se de verbos impessoais, de ligação, transitivos diretos,
transitivos indiretos ou bitransitivos. Nesse caso, transitivos diretos, porque o complemento é ligado ao verbo sem a preposição. O exercício 7, da página 263, reescreva as frases a seguir usando pronomes oblíquos como objetos diretos. Substitua o termo em destaque por um dos pronomes do quadro. O meu, teu, seu, nos, o vos, o, os ou a. Então, como eu já havia dito a vocês, uma das possibilidades de construção e também de elemento que atua como objeto direto é o pronome oblíquo. Então, aqui nós temos alguns à nossa disposição e precisamos identificar qual se encaixa adequadamente em cada estrutura. Na letra A, o professor elogiou a candidata na frente da turma. Então, fica elogiou a. O professor elogiou a na frente da turma. Na letra B, encontrei esses livros em minha casa. Encontrei os em minha casa. Então, como vocês estão vendo, sempre precisa ser um pronome que corresponda ao termo que precisa ser substituído. Na letra C, apresentei meu vizinho aos colegas de natação. Apresentei o aos colegas de natação. E na letra D, os resultados alegraram minha pessoa. Fica, os resultados alegraram-me. A tarefa que vocês precisam realizar é a leitura do texto e responder questões das páginas 265, 266 e 267. E a postagem no AVA é do exercício 4 da página 267. Bons estudos para vocês e até a próxima!